Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, o nosso santo do dia é Santo Estevão. E Santo Estevão, para quem não conhece a sua história, foi um homem que esteve com a presença do Espírito Santo de Deus nos tempos dos discípulos de Jesus. Era um homem que estava ali contribuindo para levar a palavra de Cristo. Cristo nos convida exatamente a fazer isso, a evangelizarmos e levarmos a palavra de Deus a todas as pessoas. E ele se entregou exatamente para isso, a serviço da evangelização. Porém, se nós pegarmos o contexto da nossa primeira leitura, nós iremos perceber que ele foi perseguido por isso, foi maltratado e, no fim das contas, foi até morto por aqueles que deveriam ajudá-lo ou orientá-lo ou ensiná-lo a palavra de Deus. Porém, esses que deveriam ajudá-lo foram os que tiraram a vida de Estevão. Estevão era um homem que falava através do Espírito Santo de Deus. O que ele dizia, as palavras que ele pronunciava, não eram palavras que vinham da boca dele, mas sim da vontade de Deus, daquilo que Deus esperava de cada um de nós. E como sabemos muito bem, para que nós possamos falar em espírito e verdade, nós temos algumas coisas que precisamos de consertar nas nossas vidas para conseguirmos isso. E por isso é tão difícil nos tempos de hoje encontrarmos pessoas como Estevão, pessoas que têm o reflexo de Cristo na vida deles. Porque Cristo, a todo momento que caminhava, levava a palavra de Deus, ele era orientado por Deus. As suas palavras eram palavras que Deus proferia através da sua boca. Então, nos tempos de hoje nós temos essa dificuldade. Por quê? Exatamente porque as pessoas não estão sabendo conduzir para a sua vida a palavra que Estevão ensinou, que Jesus ensinou, que os discípulos ensinaram. As pessoas querem fazer por elas. Assumem para as suas vidas aquilo que acreditam ser verdade e acabam levando aquilo na prática diária e constante da sua vida. E com isso, naturalmente, acabam se afastando das coisas de Deus. Um exemplo que posso citar é de pessoas que nós vemos dentro da nossa própria igreja que vendem a salvação. Como podemos comprar a salvação se Cristo a todo momento nos anuncia que aquilo que Deus nos tem para oferecer de graças é gratuito? De graça nós recebemos e nós temos que entregar de graça a Deus o nosso trabalho de prática de amor. Porém, hoje é pregado que para conseguir alcançar algumas graças na sua vida, é preciso pagar por ela. Você tem que comprar pela graça para assim alcançá-la. São livros que são vendidos, são às vezes vassouras, líquidos, águas santas e assim por diante. Não é isso que irá nos salvar. Não é isso que irá nos arremeter ao reino dos céus. É claro que temos que ter respeito às coisas sagradas de Deus. Nós temos a nossa igreja, que é um território de Deus. Jesus mostra-nos isso quando havia comércio dentro da casa de Deus. E Jesus quebrou tudo, destruiu tudo que havia ali dentro como comércio, exatamente porque ele queria que respeitassem o espaço de Deus. Mas não é que aquele espaço iria salvar as pessoas, mas é que ali é um lugar de encontro, de respeito, de busca pela palavra de Deus. E por isso nós temos que saber distinguir e discerninar quais são os ambientes em que nós podemos praticar certas coisas. Se nós queremos nos divertir, temos que ir para as praias, para as lagoas, para os parques de diversões, e curtir com a família nesses ambientes. Não é dentro da igreja que nós iremos fazer isso. Por isso, a casa de Deus não é lugar de comércio, não é lugar para vendermos nada. Cristo entregou a todos, às vezes, palestras que nós conhecemos hoje, que são caríssimas. Entregou gratuitamente através dos sermões da montanha. E olhe que há relatos que quando havia a questão da fome das pessoas, relatos de que haviam mais de 3.000 pessoas e Cristo não cobrou um único centavo das pessoas. E olhe que elas não tinham quase nada. Tudo que tinham, quando precisaram para poder comer, eram alguns peixinhos e alguns pães.
onde Cristo multiplicou tudo aquilo. Mas jamais podemos nos contextualizar com questões nas quais nós teríamos que comprar a nossa salvação. E é disso que Cristo vem nos falar no Evangelho de hoje. Uma das primeiras citações que nos dizem o Evangelho de hoje é: cuidado com os homens. Jesus não disse para ter cuidado com os demônios, para ter cuidado com as feras, para ter cuidado com outras coisas, mas disse: tenha cuidado com os homens. Isso é exatamente porque os homens irão agir contra nós e contra aqueles que levam a palavra de Deus de forma ignorante, rude e a defender aquilo que causa lucro para a sua vida. A narrativa de Estevão nos mostra muito bem isso. Estevão estava ensinando a palavra de Deus de forma a praticá-la de forma correta. E ele não dizia por ele. Ele estava cheio do Espírito Santo e dizia aquilo que Deus o pedia para anunciar. E mesmo assim, dizendo coisas boas que ajudariam as pessoas a serem melhores, que ajudariam as pessoas a viverem num mundo melhor, ele foi apedrejado, morto por aqueles que estavam dentro de um conselho religioso. Nós que estamos dentro desse conceito religioso que vivemos hoje em dia, nós temos que saber aplicar o ensinamento da palavra de Cristo no nosso dia a dia. Aqueles homens daquela época deveriam ter praticado a palavra de Deus com Estevão, mas praticaram o ódio. E a palavra de Deus a todo momento vem nos falar: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se eles amassem ao próximo como eles se amavam, não teriam matado Estevão. Mesmo que não concordassem, dariam a ele o direito de pronunciar as suas palavras, ouviriam com respeito. E pelo fato de vivermos o livre-arbítrio é que vem o perigo. O livre-arbítrio é que fez com que esses homens que serviam a Deus fossem hipócritas. Não aceitavam uma segunda opinião. E muitas vezes nós somos pessoas assim. E muitas vezes convivemos com pessoas assim. Que hoje, muito famosas, chamadas de lacradores. Pessoas que querem ter a palavra final. Se elas não têm a palavra final, se não são vencedoras com a sua opinião, começam a apelar para questões nas quais devem prejudicar o outro amigo, o irmão, o próximo. E é o que fizeram com Estevão. Estevão queria levar a palavra de Deus, estava mostrando o que ele pensava, usando o termo Espírito Santo de Deus. Ele falava através de Deus, não falava por ele, mas estava tentando levar a palavra de Deus e era instrumento de Deus e aceitava estar a serviço de Deus. E mesmo assim, não queriam ouvir o que ele tinha. Apenas a opinião deles é que valia. E isso se chama hoje, nos nossos tempos, lacração. Um termo usado hoje que naquela época já existia. Nós não podemos aceitar isso para a nossa vida. Não podemos tirar do nosso irmão o direito de ter opinião diferente da nossa. Se as pessoas pensam diferente, ouçam, dê a sua opinião com respeito ao seu irmão. Mas jamais vá bater boca, discutir, agredir e até mesmo retirar a vida de alguém só porque você não concorda com a opinião do outro. Isso serve para os nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, no nosso casamento, dos nossos filhos, na nossa comunidade. Se não concordamos com o outro, aceite a opinião diferente do seu irmão. Ele é livre para fazer as suas escolhas, mesmo que erradas. Se a sua escolha estiver certa, se baseie pelo menos em um contexto bíblico. Às vezes você quer discutir com o outro, quer dizer ao outro que a sua opinião é correta, mas ela vai contra a palavra de Deus. Por isso é importante buscar, através da leitura bíblica, respostas para algumas questões polêmicas do nosso dia a dia. E não faltam questões polêmicas, são muitas. E por isso, Cristo vem nos ensinar exatamente isso hoje na nossa palavra. A nos entregarmos a palavra por completo, não pelas metades. Assim como Estevão fez, que entregou a sua vida e acabou morrendo aos pés de Saulo. E para quem não sabe, Saulo, após o seu
receber Jesus na sua vida, passou a se chamar Paulo. O Paulo que nós tanto conhecemos, que escreveu as cartas para as comunidades. Ele que foi um dos grandes evangelizadores. O relato de Saulo, que é citado diante de Estevão, que morreu diante dos pés de Saulo, é exatamente o Saulo que anunciou o Cristo para todos nós, que nos apresentou o Espírito Santo de Deus. As cartas dos Atos dos Apóstolos é de Paulo, as cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, que são comunidades daquela época. Eram como hoje nós escrevêssemos cartas para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Bahia, para o Espírito Santo e assim por diante. E é isso que Paulo fez, anunciou a palavra de Deus e sofreu as mesmas perseguições que Estevão sofreu. Mas Paulo teve a oportunidade de ser protegido por Deus para poder levar a palavra e de forma que essa pudesse chegar até nós. É através de Paulo que nós temos hoje um conhecimento mais extenso sobre o Espírito Santo de Deus, que nós sabemos sobre as manifestações do Espírito Santo. Então a nossa leitura de hoje é uma leitura muito rica, traz muitos conhecimentos que muitos de nós não sabemos e muitos de nós não sabemos. É claro que por trás de tudo aquilo existe muito mais que nós não convivemos com eles, mas o que tem relatado ali é suficiente para que nós possamos ser pessoas melhores e fazermos do mundo um lugar melhor para se viver. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós estamos aqui um pouco até desatualizados aqui dos comentários, então nós vamos ler alguns para poder vermos aqui como estão os processos das pessoas que nos acompanham no nosso canal. Nós temos aqui o comentário da Luzanira Maria, que nos mandou: bom dia, missionário, abençoado dia de Natal aos amigos do canal, que todos fiquemos na companhia do menino Jesus, amém, que assim seja. Espero que o seu Natal tenha sido um Natal tão abençoado quanto o meu, dos meus familiares, dos meus amigos. Nós, graças a Deus, tivemos aqui uma fraternidade abençoada por Deus. É claro que gostaríamos sim que fosse melhor, com toda certeza, nosso coração pede isso, mas dentro das limitações por causa da pandemia e outras coisas que nos vêm a acometer durante o nosso dia a dia, acabamos tendo umas comemorações mais simples, mas graças a Deus podemos sim confraternizar com nossos amigos. A Luzanira nos mandou também: bom dia de Natal a todos do canal, que o menino Jesus esteja na vida da família de cada um, a paz do Senhor, amém, que assim seja. Luzanira. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal, a paz de Cristo esteja com todos nós. Belíssima e de muito ensinamento uma reflexão de hoje. Gratidão, missionário, nasceu nosso Salvador, glória a vós, Senhor. Feliz e iluminado Natal a todos, amém. Exatamente, Odete, nós temos que nascer todos os dias. E quando diz nascer, é nos afastar do pecado e nascermos como homens novos. O contexto bíblico nosso sempre nos fala isso, da nossa transformação, de sermos pessoas diferentes, voltadas a exatamente à prática do amor de Deus. Um dos grandes problemas da sociedade de hoje é exatamente se afastar das coisas de Deus, e por isso nós estamos vendo aí a diminuição dessa presença do Espírito Santo na vida das pessoas. São raros os casos que nós vemos aí das pessoas que têm as manifestações do Espírito Santo de Deus. Exatamente porque não seguem a palavra de Deus, seguem aquilo que acham que é certo, não leem, não buscam, não compreendem e acabam vivendo às vezes da mesma forma que os doutores das leis viviam, que aqueles homens que deveriam ser exemplo para o ensinamento da palavra de Deus, sendo assim hipócritas, ou seja, egoístas, manipuladores, perseguidores, maldosos e assim por diante. E o ruim é que isso está dentro da casa de Deus. Muitas vezes nós assistimos isso, nós vemos dentro da nossa própria igreja católica situações como essa. Às vezes pessoas que deveriam ser exemplo, que estão caminhando na contramão da vontade de Deus. É claro que a gente tem que combater isso como cristão, a igreja tem que ter essa preocupação, e é claro que a igreja tem sim essa preocupação,
que seja justo. É claro que a gente sabe muito bem que muitas vezes é perseguição das pessoas, tentam culpar pessoas inocentes de atos que não são culpados, né, de atos de prática de amor, como é narrado na nossa história de hoje. Estevão queria levar o amor, mas por serem homens que acreditavam que estavam corretos, perseguiram e mataram Estevão. E às vezes, pessoas dentro da nossa igreja, padres, bispos e assim por diante, são perseguidos da mesma forma. Levando o amor de Deus, são perseguidos e mortos. Se não são mortos por causa do contexto que nós vivemos hoje, são pelo menos pessoas que acabam sendo queimadas na sociedade, acabam não podendo mais se expor, não podendo levar a palavra de Deus, perdem credibilidade e acabam se tornando pessoas do mal, sendo que não são. E às vezes isso acontece conosco. Quantas vezes a gente quer ajudar e acaba saindo culpado com isso? Acho que todo mundo tem uma história na sua vida que aconteceu dessa forma. Foi lá ajudar, contribuir para que algo tivesse a paz e acabou saindo como culpado e como o motivador de todo o problema. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário Wagner, que o Espírito Santo traga de novo para nossos corações. Amém. A paz esteja contigo também, que assim seja, Doreci, que a paz esteja contigo. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Já aproveito para estender a todos os nossos amigos do canal, que Deus abençoe vocês aí. Nós já estamos no dia 26, né? Pelo vídeo aqui, nós estaremos no dia 26. Mas o Natal é renascimento e todos os dias tem que ser Natal na nossa vida. Nós temos que nascer novamente e termos essa esperança de uma vida nova. Quando Cristo nasceu, foi exatamente isso, a esperança de uma vida nova, porque com a morte de Cristo, o seu sangue derramado na cruz, é que nós recebemos essa oportunidade da salvação. A Doreci também nos mandou: boa noite, missionário, e a todos os irmãos, de oração, saúde, bênção, paz e amor para todos e um iluminado Natal para todos nós, nesse clima de Natal. Não só no Natal, mas por toda a nossa vida. Amém? E um Feliz Natal nesse renascimento de Jesus ao mundo. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que belas palavras. Obrigado por essas reflexões maravilhosas. Amém, que assim seja. Um grande abraço a José Antelmo. A Márcia Souza nos mandou: muita bênção. Deus nos ama com tanto amor que nos deu o seu Filho para salvar toda a nação. Exatamente, sabe as palavras, Márcia Souza, corretamente. Vou ler só mais um comentário aqui da Adélia Santos, que nos mandou: boa noite, missionário Wagner, Feliz Natal, você e sua família, também para todos os irmãos desse canal. Amanhã é meu aniversário, um ano mais velha, e peço a Deus que me renove nesse Natal e assim sempre. Amém. Senhor, que assim seja. Amém, Senhor Jesus. Então, um Feliz Natal para a Adélia aí. A gente espera aí que Deus possa manifestar na sua vida todas as graças, todas as bênçãos, como presente para suas necessidades. Todos nós temos as nossas necessidades, algumas necessidades afetivas, outras necessidades de amigos. Tem pessoas que querem amigos para a sua vida, assim como Jesus, que precisava de amigos para poder levar a palavra de Deus e formou ali um grupo de 12 para poder acompanhá-lo. Às vezes os maiores presentes que a gente pode ter na nossa vida são exatamente esses, pessoas que nos ajudam na nossa caminhada, na nossa trajetória. Por isso a família é tão importante. A família é que nos dá força para caminhar. E eles são os primeiros que geralmente nos dão as felicitações, que nos mostra a felicidade que há no coração deles pela nossa existência. E é muito bom quando alguém chega pra gente e nos diz um feliz aniversário, parabéns, que Deus te abençoe. Essas palavras mostram que a pessoa tem preocupado com nós, tem preocupação com a nossa caminhada, com o jeito nosso de viver e pela nossa existência. O simples fato de existirmos, às vezes é muito importante para a vida de alguém, porque às vezes nós somos base de sustentação para alguém. Nós vemos isso principalmente nas mães. Muitos filhos têm as mães como base de sustentação e quando perdem as suas mães, acabam sofrendo muito. Aqui na nossa região, eu conheço uma pessoa que infelizmente perdeu a sua mãe, e durante uma conversa com ela, percebi o quanto
essa mãe era a base de sustentação dessa pessoa. Essa pessoa começou a se desviar dos caminhos de Deus exatamente porque a mãe não estava ali para orientar. Nós temos, é claro, sim, que ter pessoas importantes nas nossas vidas para nos ajudar na nossa caminhada, porém, mesmo que nós percamos essas pessoas, nós não podemos tropeçar. Temos que fazer o máximo para encontrar recursos e caminhos para mantermos na nossa busca pelo reino dos céus. E eu tinha comentado também sobre o rapaz que estava internado com uma doença na qual tiveram que abrir o cérebro dele, tirar a tampa, colocar no estômago, algo bem complicado. Infelizmente, a vida desse rapaz se foi. Claro que é muito triste para nós, ele não resistiu, mas estava numa batalha aí há dias. Os médicos haviam tirado a esperança da vida dele e, infelizmente, se confirmou nessa semana, durante a nossa mudança, a morte desse rapaz. Então nós colocamos aí em oração toda a família desse rapaz, nome Vanderlei, uma pessoa muito especial para todos nós aqui que conhecemos ele, principalmente as pessoas que eu convivo na área profissional. Eu tenho um trabalho e os amigos de trabalho todos ficaram muito tristes por ser um homem simples, humilde, quieto. Quando falava alguma coisa, sempre falava buscando manter a fraternidade, mantendo a união das pessoas. Então era um homem do bem, que todos gostavam e sempre buscava estar servindo às coisas de Deus. Felizmente o perdemos, mas sabemos que é para a honra e glória do nosso Senhor. Perdas acontecem, um dia seremos nós, e que possamos estar íntegros nos caminhos de Deus, para podermos receber assim o reino dos céus. No mais, um grande abraço a todos e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.